Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados pelo Paolo que aconteceram com seu pai. Então fiquem agora com a narração do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, o meu nome é Paolo, eu tenho 43 anos e vou contar relatos que aconteceram com o meu finado pai, o seu Dorival. O meu falecido pai trabalhou por anos na linha férrea de Americana. Ele trabalhava em uma cancela, que anos atrás, quando o trem passava, ele abria a cancela e depois fechava. E ele presenciou e viu muitas coisas sobrenaturais trabalhando nas madrugadas aqui de Americana. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai começou a trabalhar nessa profissão. Antes o meu pai trabalhava em uma empresa. Nessa empresa ele viajava muito, então ele conseguiu esse emprego que seria fixo. Ele teria que trabalhar em escalas. Eu me lembro que ele trabalhava 3 dias e ficava 2 dias em casa. Eu gostava muito. O meu pai sempre gostava de jogar bola e eu sempre estava acompanhando. Tinha as peladas nos bairros aqui de Americana. Ele me levava junto com meu irmão mais velho. Nessas noites trabalhadas, o meu pai presenciou coisas que ele nos contou com o passar dos anos. Esse local que meu pai trabalhava, hoje ainda existe. Essa linha ainda cruza aqui a cidade de Americana, mas não tem mais essa cancela. Ela é direta. Hoje é tudo automático e eletrônico. Mas nos anos 80 não era desse jeito. A princípio meu pai começou a trabalhar no período diurno. Ele entrava às 6 horas da manhã e saía às 18 horas. Mas com a falta de profissionais e como meu pai era o que mais morava próximo do local, ele recebeu um aumento e começou a trabalhar nas madrugadas. O trabalho dele era o seguinte: ele vigiava o local para que ninguém invadisse ou tentasse vandalizar a cancela. Ele ficava como se fosse em uma guarita, toda iluminada, e a polícia militar e a guarda municipal sempre estava dando apoio. Tanto que ele fazia 2 garrafas de café, pois os policiais passavam de madrugada para que ele não ficasse sozinho. Nessa noite meu pai começou a trabalhar. Estava tudo bem. Ele estava lendo o jornal do dia. Ele recebia o jornal do entregador e deixava para ler durante a madrugada, assim ajudando a passar as horas. Quando o trem estava para chegar, ele recebia uma chamada no rádio. Ele sabia o horário exato que os trens passavam, a ida e a volta do trilho. Mesmo assim ele ficava atento, e poucos minutos antes ele ficava com o rádio próximo. Isso já se passava de umas 9 horas da noite, até que ele notou que o rádio começou a cripar. Sabe quando tem uma frequência, quando alguém está do outro lado da linha e começa a mexer no rádio? O rádio começou a ficar com esse barulho de frequência. Ele até que não estranhou. Pegou o rádio nas mãos, saiu para fora do local onde estava e ficou observando ao longe as luzes do trem que iriam aparecer em uma certa distância. Ele estava encostado na porta e aquele barulho de frequência continuava. Até que ele olhou para dentro da sala onde ele estava e ele teve a impressão de que alguém estava lá dentro da sala. Ele imaginou que era um dos policiais que havia ido tomar café, que havia entrado pela porta de trás, pois lá tinha uma porta na frente e a outra de trás que dava acesso para a rua. Ele já entrou desejando boa noite e falando que o café estava bom, que ele havia acertado o ponto. Só que quando ele pisou o pé dentro da sala, não tinha ninguém. Naquele momento meu pai disse que sentiu um arrepio que percorreu seu corpo. Ele então se sentou na sua cadeira e novamente o rádio começou a cripar. Ele estranhou aquilo, então saiu novamente para fora e ficou aguardando o trem. E ele disse que começou a sentir uma coisa estranha. Era como se fosse uma sensação de que ele não estava sozinho, como se alguém estivesse próximo dele. Ele então entrou novamente e foi pegar uma xícara de café. E quando ele pegou a xícara de café, ele olhou para o fundo e viu uma pessoa encostada na porta. Era nítido que alguém estava lá do lado de fora. Não havia passado pela porta, não estava na luz. Ele então falou: "Boa noite, precisa de alguma coisa?" E aquela pessoa continuou ali parada, sem se mover.
Ele então começou a se aproximar e ele pegou a única coisa que ele tinha para se defender, que era um cacetete. Ele então começou a acelerar os passos e quando ele passou pela porta, não tinha ninguém. Aquilo sumiu como fumaça. Ele saiu correndo e foi para fora da guarita e logo o trem passou. Depois de alguns minutos, os guardas municipais chegaram para beber o café e ele contou o que aconteceu. Eles então fizeram rondas em torno do local e disseram que não havia encontrado ninguém, mas o meu pai disse que viu aquela pessoa parada lá na porta, na escuridão. E ele não sabia dizer o que era aquilo. Ele ficou assombrado por dias e sentia sensações ruins. E quando o rádio cripava, ele tinha a sensação que iria ver aquela pessoa lá naquele local novamente. Outra vez, o meu pai estava de férias, mas ele teve que voltar a trabalhar, pois o outro rapaz que estava cobrindo as suas férias teve que pegar uns dias, pois a esposa do rapaz havia dado à luz ao primeiro filho dele. Assim meu pai voltou durante as férias para cobrir uns dias para que o rapaz ficasse com a sua esposa e acompanhasse a criança. Ele pegou a cadeira e sentou bem em frente à porta, olhando para a rua. Ele então começou a ler o jornal. Ora ele olhava o jornal, ora olhava para o relógio para não perder o horário do trem. Ele começou a ouvir ao longe a buzina que o trem fazia, pois alguns maquinistas, quando estavam chegando perto do ponto da cancela, buzinavam e meu pai podia ouvir ao longe. Ele deixou o jornal em cima da cadeira, foi lá fora esperar para que o trem passasse. Ele levantou a cancela e o trem passou. Ele abaixou a cancela e voltou para pegar o jornal. Só que quando ele foi pegar o jornal não estava mais no mesmo local. Ele olhou para o chão, olhou para os lados, em todos os cantos e não encontrou o jornal. Ele então foi tomar um pouco de café. E quando ele chegou próximo da garrafa de café, ele tomou um susto. O jornal estava colocado do lado da garrafa de café. Ele então ficou assustado, pensando que alguém havia entrado ali, ou até mesmo que um dos policiais ou um dos guardas municipais haviam entrado e feito uma brincadeira. Ele foi lá no fundo e acendeu uma luz que ele havia instalado por conta própria para iluminar a parte de trás da guarita, e não havia ninguém. Ele pegou o jornal, continuou lendo e tomando uma xícara de café. Isso havia se passado cerca de 10 minutos que ele havia se sentado novamente na cadeira. Quando ele estava ali lendo uma notícia em uma das páginas do jornal, foi como se alguém soprasse no seu ouvido. Ele olhou para trás pronto para xingar a pessoa, e não havia ninguém. Ele então se levantou e começou a sentir uma sensação ruim. Ele decidiu então pegar a cadeira e colocar lá do lado de fora da guarita. Pegou um agasalho e ficou lá esperando o trem. Passaram mais alguns minutos, e então a porta da guarita bateu com uma força muito grande, como se alguém tivesse puxado a porta e batido, pois era uma porta daquelas que tem uma mola. Você abre, a mola esticava e depois a porta fechava sozinha. Ele ficou totalmente assustado. Voltou novamente para dentro da guarita. Estava ali tudo aceso e tudo no mesmo local. Não demorou muito até que passasse outro trem. Ele levantou a cancela, ficou novamente mais alguns minutos lá fora e decidiu que iria entrar para usar o banheiro. Ele acendeu as luzes do banheiro, lavou o rosto e voltou novamente a se sentar na cadeira. E alguns segundos depois, a porta dos fundos bateu com uma força. Ele pensou até que a porta havia sido arrancada. Ele correu e deu a volta pelo lado de fora e viu que a luz estava acesa. E ele disse que olhou para todos os lados e não viu ninguém, pois se alguém tivesse ali, ele teria visto, a não ser que a pessoa tivesse se abaixado, mas era quase impossível, pois assim que a porta bateu, ele já se levantou e saiu correndo. Ele não via a hora de amanhecer para que ele pudesse ir embora. Durante a madrugada, os policiais passaram e beberam um café, mas ele não contou nada que aconteceu, pois um deles sempre caçoava quando ele contava suas histórias. O turno se encerrou e ele foi para casa. Eu me lembro dessa história, ele contando na mesa do café, enquanto eu e meu irmão tomávamos café para ir para a escola. Você via no olhar do meu pai o medo que ele sentia. Dessa vez era época de fim de ano, e o meu pai havia pedido uns dias para ficar em casa, pois a minha avó materna, mãe dele,
iria nos visitar. Então ele trocou o turno com o rapaz do turno da manhã. O rapaz trabalharia 24 horas em um dia, o meu pai no outro dia, e assim sucessivamente, para que os dois ficassem com a família. Seria bom para os dois. A minha avó chegou, foi muito bom, pois fazia anos que nós não a víamos. Ela morava no interior de Minas Gerais, mas aconteceu algo com o meu pai, que ele disse que foi uma das coisas mais assustadoras que aconteceram com ele em todos os anos que ele trabalhou naquele ponto. Ele saiu para trabalhar de manhã. Eu fui com meu irmão depois da escola levar o seu almoço. Ficamos um pouco com ele e voltamos embora para casa. Passou a tarde e iniciou a noite. E durante a madrugada, isso já era por volta de 1 hora da manhã, ele estava ali aguardando o trem. Ele novamente estava sentado na sua cadeira. Ele estava vendo TV, pois ele havia conseguido uma TV pequena para que passasse um pouco a noite. Ele estava ali vendo TV quando ouviu batidas na janela. E um dos policiais militares que fazia ronda na madrugada sempre batia na janela e falava boa noite. Ele se virou para a janela e não havia ninguém. Ele então saiu, pronto para encontrar com os policiais que ficavam parados ali na frente da guarita, e não havia ninguém. Ele voltou novamente e voltou a ver TV. E dessa vez foram 4 batidas na janela. Ele olhou na janela e novamente não tinha nada. Ele começou a se arrepiar, ele fechou os olhos e começou a orar, pois nesses dias que a minha avó havia passado em casa, ela disse que quando acontecesse algo assim, era para que ele orasse. E ele ficou ali com os olhos fechados orando, e começou a ouvir mais batidas na janela, passos que vinham do fundo da guarita. Ele abriu os olhos e olhou para trás para ver, pois achou que realmente era alguém que estava ali dentro, e não tinha ninguém. Ele então começou a orar em voz alta, repreendendo para que aquilo fosse embora. Ele ficou ali por algum tempo, e teve mais medo, pois começou a ouvir o apito do trem lá ao longe, e não daria tempo de o trem parar. Ele então levantou, criou coragem, saiu correndo pela porta e foi lá levantar a cancela. O trem passou e ele, com medo de olhar para trás, ele disse que foi uma das piores sensações que ele teve em toda a sua vida. E quando ele olhou para trás, ele disse que viu nitidamente um vulto negro saindo de dentro das luzes da guarita, dando a volta pelo fundo. Ele ficou o resto da noite próximo da cancela, não voltou nem para buscar o agasalho, passou o frio o resto da madrugada. E naquele dia, nem os guardas municipais nem os policiais passaram durante aquele turno. Ele foi embora para casa, e quando chegou, estava totalmente assustado. Ele foi na administração da ferrovia e pediu para ser mandado embora. Eles então deram uns dias para que meu pai ficasse em casa. E a partir desse dia, eles tomaram iniciativa e contrataram mais um funcionário. E nos turnos seguintes, o meu pai ficava com outro funcionário. Nas folgas do rapaz, e quando ele faltava, ele disse que sentia um medo muito grande de presenciar novamente tudo o que aconteceu com ele. Eu e a minha esposa, Alice, gostaríamos muito que você contasse em sua voz. Foram coisas assustadoras que aconteceram ao longo dos anos com meu pai, zelador dos trilhos de trem aqui de Americana, interior de São Paulo. Abraços a você, Feliciano, e a todos que acompanham o seu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Logo estarei enviando mais relatos que aconteceram com o meu falecido pai. Muito obrigado, Paulo, por ter compartilhado esses relatos que aconteceram com o seu pai. Gostaria também de agradecer a sua esposa, a Alice, por ter digitado e enviado os relatos aqui para o canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Pessoal, eu peço para vocês, para quem enviou o relato e não foi respondido, que novamente envie mensagens, pois o meu WhatsApp passou por um processo para retirar alguns vírus e eu perdi as mensagens de alguns inscritos aos quais eu conversei há poucos dias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.